Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos para um novo episódio da nossa série Hashtag com o querido Ronald Oliveira. Vamos passar para ele que ele tem um tema muito interessante que ele vai desenvolver hoje no nosso programa Jovens Pensadores. Muito bem, caríssimo telespectador, você que me acompanha de perto ou de longe, você internauta também que acompanha este programa pelos meios de comunicação da TV Com. É uma alegria muito grande ter você comigo hoje para falarmos de um assunto importantíssimo e falar desse assunto acerca da filosofia, que é a ciência das ciências. Hoje nós vamos falar de dependência versus independência nas juventudes. Isso é um assunto muito interessante porque, vejam bem, não permeia só as juventudes, mas permeiam todos os seres humanos, porque nós vivemos numa sociedade em que abarcam a todos, e nós precisamos ter espaço e tempo e querer para discutirmos acerca disso. Primeiro, vale a pena dizer a cada um de vocês que nos acompanham nesse momento que nós vivemos numa sociedade em que é obrigatório ser feliz. Nós lutamos pela felicidade. Queremos a todo custo ser feliz. Chega a ser engraçado porque se torna pecado mortal ser pobre, ser gordo, ser feio. É pecado mortal, não se pode. Não se pode viver essas condições. Porque fogem da perspectiva entendida como felicidade para a sociedade. Acompanhem o meu raciocínio. Nós vivemos em um tempo em que todas as formas de gratificação elas se dão pela realidade tecnológica, elas se dão pela realidade da ciência e elas se dão embasadas no consumismo. Onde que para eu ter, para que eu seja, eu preciso ter. Para que eu seja socialmente aceito num determinado lugar, eu preciso portar tais e tais qualidades. Eu preciso ter tais e tais condicionamentos, tais e tais referências. Tudo sob a ótica do consumo. Eu preciso ter para ser. Gente, a gente precisa pensar sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso, porque isso é muito sério. E tem muito a ver com a dimensão das nossas dependências. Porque a gente começa a depender, não de nós, mas nós começamos a depender do que o outro pensa sobre nós. E aí nós vamos construindo experiências dramatúrgicas de vida, e não experiências reais de quem nós somos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A tecnologia, o virtual, nos fazem permear realidades que nos obrigam a comportamentos disciplinares. Hoje eu reflito muito acerca da palavra formação, por exemplo. Porque a palavra formação, ela vem de forma. Hoje eu tenho preferido utilizar a palavra educação. Porque educar significa caminhar junto. Significa abrir horizontes, ajudar no pensamento. Mas formar significa colocar na forma. E é prejudicial hoje para uma realidade de pessoas tão plurais. Depois, nós não somos educados. Para pensar na tua vida. Para pensar na tua realidade. Diante dessa realidade do consumismo, diante dessa realidade do ter para ser,
nós não somos educados, nós não somos preparados para a frustração. Nós não somos preparados para o sofrimento. Mas talvez eu assuma aqui a posição de carrasco da realidade, e eu preciso dizer para você que a angústia, ela é intrínseca ao ser humano, que não adianta fugir dela. Porque enquanto fugirmos da angústia, fugirmos de nós mesmos. Minha gente, é muito interessante pensar sobre isso. Porque dentro da ótica da obrigatoriedade da felicidade, nós não compreendemos que para chegar na felicidade precisa se passar pela experiência da frustração. Porque a frustração, a angústia, ela gera em nós aprendizado e mais valor diante da felicidade. Mas não, nós fugimos. E nós usamos várias espécies de anestesiamentos. E essas anestesias, eu digo no segundo bloco. Eu vou me deter necessariamente sobre a dimensão da angústia, do qual nós não estamos acostumados a tocar. Nós fugimos porque a angústia machuca. A angústia gera um mal-estar. A angústia gera sofrimento. Mas ela não está no cabide do medo. A angústia é por ela mesma. A angústia, ela mexe e nos coloca em contato com a nossa própria existência, com aquilo que somos. É por isso que nós fugimos dela. Porque sabem que existem dois Ronalds. Existe duas Rosilmas, existe duas Giseles, ao menos. Isso não é questão de fragmentar o ser humano, mas é compreender que existe um Ronald que dorme com esse mesmo Ronald há 26 anos. E existe um Ronald no qual as pessoas vêm e esperam. E são dois Ronalds totalmente diferentes, vistos sob óticas e prismas diferentes. Mas a angústia, ela me permite olhar pelo primeiro prisma, que é olhar o Ronald pelos olhos do Ronald. E nós fugimos de nós mesmos. Porque fugimos de quem nós somos. Eu faço um trabalho muito significativo dentro das medidas socioeducativas e do sistema penitenciário do estado de São Paulo. E eu sempre levo os jovens em medidas, ou os apenados, né, a pensarem acerca das suas realidades. Porque, particularmente, eu não acredito num processo de redirecionamento social, num processo de ressocialização, nome que vocês queiram dar, sem antes eu fazer uma leitura da minha realidade. Porque se eu não a compreendo, eu não consigo dar um salto qualitativo em nome de uma nova vida. Em nome de novas escolhas, de novas possibilidades. Se eu não consigo olhar para a minha vida, eu não consigo ressignificá-la. E nós precisamos pensar sobre isso. A angústia, a você que me acompanha nesse momento, nos coloca face a face conosco mesmos e não com o que os outros pensam sobre nós. A angústia, como eu disse, ela não é medo. Ela não está nesse cabide. Mas ela nos coloca, ela nos proporciona, ela nos mostra a possibilidade das possibilidades. A possibilidade da possibilidade que há a possibilidade de eu sair disso. Que olhando para a minha vida eu consigo encontrar respostas, olhar para a minha realidade me faz encontrar saídas. Por mais doloridas que elas sejam, por mais difíceis que elas sejam, mas a angústia, ela, mais do que um processo de sofrimento, ela é um processo de libertação, ela é um processo de salto qualitativo para o futuro. Por isso que nós precisamos entender bem o presente.
Porque ela nos chama de volta a sermos quem nós somos. Ela nos chama de volta à nossa realidade, que muitas vezes foi impregnada pelo pensamento do outro e não pelo nosso. Nos faz olhar para nós como nós mesmos e não como gado. Lembra que no primeiro hashtag eu falei sobre isso? Da gente se colocar constantemente nas mãos dos outros. E que a gente precisa se ter nas mãos. Isso é um salto qualitativo. A angústia, esse processo de sofrimento que pode ser vivido somente por mim, pode ser vivido somente por você não pode delegar isso. É o processo que você vive, dolorido, de se encontrar com você mesmo, de te puxar para a terra, volta para cá, volta para você mesmo, que você já desprendeu. Por isso que a gente precisa olhar para o instante. O presente, o aqui, o agora. Porque é aqui que você se decide na sua relação com você mesmo e não na sua relação com o outro. Sabe aquele dia de manhã que você acorda e você fala assim, não, vai dar certo. Hoje é o dia que... Então, é quando você assume para si que os problemas, eles são meios para que você valorize o que virá, mas que você não pode parar nele. Que você precisa enfrentá-lo para, com ressignificação, dar o salto qualitativo. Gente, isso é muito sério. Porque enquanto você foge da angústia, você não caminha nem para frente nem para trás, porque a angústia é constitutiva. E nós precisamos aprender, como seres humanos, a viver essa experiência. Ninguém vive uma vida sem dor. Ninguém vive uma vida sem sofrimento, sem quedas. A criança, no seu processo de desenvolvimento, o que ela precisa fazer? Ela precisa várias vezes cair para se estabelecer, para estar de pé. E aqui não é um programa de autoajuda. É um programa que exige de nós olhar a vida sob a perspectiva existencialista. E assim nós caminhamos para o próximo bloco. Rosilma? Ronald, antes da gente chamar o intervalo, eu achei muito interessante isso que você colocou, como você tão jovem e tão sábio e pretende incentivar o pessoal a pensar. O interessante, como eu vejo, é que a felicidade não é algo a se conquistar, ela vem de dentro para fora. E mesmo que você um dia acorde e tudo dê errado, eu não sei essa obrigatoriedade de dar certo. O que é dar certo? O que é dar errado? Porque algumas coisas não aconteceram como você previu, mas aconteceu diferente, foi um novo aprendizado. E isso não deve abalar, no meu entendimento, aquela sensação que você tem de estar vivo, de poder conversar com os amigos, de poder ser feliz com o que você é, a necessidade que você tem de ser cada vez melhor. E a angústia, como você muito bem colocou, parabéns pela sua colocação e pelo tema, ela faz parte desse crescimento, como você bem disse. Viver com angústia não é viver infeliz, a angústia faz parte da felicidade. E agora eu chamo o intervalo e no próximo bloco o nosso querido Ronald vai continuar com essa bela reflexão que ele nos traz para os jovens pensadores.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e é com você, Ronald. Nós temos 10 minutinhos para fechar o segundo bloco. Muito bem. A Rosilma, ela disse no final do primeiro bloco acerca de entender o projeto da vida como uma felicidade e que ela vem de dentro e não está em fora, né? Essa questão da construção da felicidade, ela se dá necessariamente pelo também processo da angústia, porque a angústia no momento presente me faz estar em contato comigo mesmo, como eu disse no primeiro bloco. Porque me faz acolher de fato quem eu sou e não o que os outros falam de mim. Mas como nós temos, você que me acompanha nesse momento de perto ou de longe, pelos meios de comunicação da TV Com, você que me acompanha, para pensar sobre isso. Nós temos, minha gente, nós temos uma dificuldade gigantesca de olhar para a gente mesmo. A gente quer olhar para tudo menos para nós. Por isso que é um sufoco muito grande estar só. E a solidão permeia, não só a solidão, mas permeia, como eu disse, olhar para dentro de nós e reconhecer ali as nossas misérias e reconhecer também as nossas potencialidades. E aí, por não querer olhar ou por ter dificuldades para olhar, e por perceber que o buraco está fundo demais, que o buraco está vazio demais, eu vou procurando técnicas de anestesiamento. Eu vou colocando álcool ali, eu vou colocando uma erva ali, um pouco mais de erva ali, eu vou trabalhando um pouco mais aqui, eu vou... Percebe? Nós vamos colocando subterfúgios e que eu chamo aqui de anestesias. E por quê? E por que eu falo disso? Porque a dependência, minha gente, está justamente no não querer olhar para as realidades, não querer entender as realidades como elas são, não querer viver o processo de angústia. E aí eu preciso procurar meios, eu preciso procurar trilhas que desviem do caminho de mim mesmo. Eu não consigo separar o que é meu e o que é do outro. E não fazendo essa separação, eu me desencontro e me encontro onde? Nas anestesias. A nossa defesa primeira é derrubar o sofrimento. Eu preciso sufocar esse sofrimento. Eu preciso chapar a alma. Pra que sofrimento? Imagina, eu só tenho hoje. Lembra que a gente falou isso no primeiro hashtag? Eu só tenho hoje, eu preciso chapar isso aqui. Eu preciso viver isso aqui. Isso não me pertence. E aí eu vou vivendo de momentos. E eu vou vivendo dolorosamente anestesiado. Dolorosamente anestesiado. Porque vazio de linguagem, vazios de subjetividade, vazio de sentidos. Lembra, eu também falei, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Olha as anestesias. Não servem. Não podem servir para nós qualquer lugar. Depois, eu entro numa reflexão rápida, porque nós precisamos tocar nisso. E nessa briga constante de saber quem anestesia mais, eu entro naquilo que nós chamamos que é uma guerra, que é uma briga global,
a questão da liberação das drogas. Eu brigo, e isso na realidade é uma grande política econômica, porque eu brigo para anestesiar mais o outro dentro da sua fuga. Eu tô lutando pela castração da subjetividade. Eu tô lutando pela castração do encontro comigo mesmo. Gente, isso é muito louco. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque a gente precisa saber que bandeiras nós levantamos. Nós estamos levantando bandeiras de fuga contra nós mesmos. Nós estamos lutando por momentos, não por eternidades. Nós não estamos lutando por presentes, mas nós estamos lutando por momentos de tranquilidades, tapando buracos. Porque é mais fácil você entrar num barco, talvez ali, às vezes eu sinto essa sensação, sabe? De me mandarem entrar num barco, me darem um balde, para eu tirar a água do balde, que tá afundando, para tirar a água do barco que tá afundando, do que procurar onde está o problema do barco para ele não afundar. Volto a dizer, existem momentos em que nos dão baldes para tirar a água do barco que está afundando, e eu fico lá tirando a água do barco, ao invés de procurar onde é que está o furo desse barco para eu resolver. Olha isso. Olha como nós somos submetidos a... Depois, nós precisamos, minha gente, e aí está o salto qualitativo da dependência, da independência. Porque a independência está justamente na disposição de se encarar como se é, de enfrentar e não de fugir. De não procurar subterfúgios, mas dar o salto qualitativo, se encontrar radicalmente com o novo de você, porque a angústia e o sofrimento nos restaura. De se perceber no processo da angústia como estrangeiro de você, mas não ter medo do estrangeiro, não ter medo de você, e perceber que em você há forças para esse salto qualitativo, e que eu não preciso de processo de anestesia, que eu preciso sim fugir do quê? Fugir das anestesias, que você pode dar vários nomes, droga, lícitas, ilícitas, né? Você pode falar do trabalho, porque tem gente que trabalha muito para não poder se encontrar consigo ou fugir de outros aspectos, né? Fugir da família, fugir... Porque eu me sinto cobrado pela família, eu me sinto cobrado pelo trabalho, eu me sinto cobrado pela igreja, eu me sinto cobrado pelo namorado, pela namorada, eu me sinto cobrado por tantos lugares. Será que eu preciso me cobrar? Eu fujo de mim. Mas, ao fugir de mim, eu entro num processo doente de dependências. A independência está... Porque a angústia é o afeto que não mente. Porque ela revela a verdade de nós mesmos. A gente sente angústia quando a gente toca em feridas da nossa vida, em feridas da nossa existência. E lembra do balde? Lembra do barco? Eu preciso, às vezes, mexer nessa ferida para cuidar dela, para que ela cure. Mas se eu só vou colocando band-aids, se eu só vou colocando, dá problema. Porque eu vou sufocando. Em nome de uma pseudo-felicidade. Em nome de uma pseudo... Vou viver o hoje. Vou viver esse momento. Dependência versus independência nas juventudes. Isso está nas minhas mãos. Isso está nas tuas mãos. Porque só você pode dar, lembra? Só você pode dar a última resposta em relação à tua vida. Só você. E que é mais fácil? Mais fácil não. É mais dolorido enfrentar. Sim, é mais dolorido enfrentar, mas vale muito mais a pena. Porque você
você não vende quem você é. Você cresce na sua possibilidade de ser. Você pode ter duas escolhas na vida. Guardem isso, para a vida, isso. Você pode escolher ser você mesmo e sofrer com o ser você. Ou você pode deixar de ser você e se largar na multidão e ser gado e sofrer por não ser você. Mas eu garanto que mesmo diante das duas dificuldades, o que vale mais a pena na vida é ser você. Isso traz a verdadeira felicidade. Rosilma. Querido, obrigada. E mês que vem nós vamos ter mais um episódio maravilhoso com o Ronald, querido, de hashtag. E você, espero que tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E sempre com 2 canais. O Jovens Pensadores, onde passamos os programas que vão ao ar pela TV Com Santos e pela TV Com Brasil. E o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde comentamos as notícias que andam por ali, sempre à luz do direito. Até lá, se Deus quiser.